Fala galera, muito boa de luta, eu sou o Carlão Barreto e tô aqui com muita honra de estar nesse programa maravilhoso que é o Old School Jiu-Jitsu, resgatando a história da arte suave. Grandes nomes, grandes heróis, grandes histórias serão contadas aqui no Old School Jiu-Jitsu aqui no canal Ossa. Sejam todos muito bem-vindos, vocês fazem parte disso, então faz o seguinte... Antes de começar o programa, começar aqui o nosso bate-papo, nossa resenha, contando a história do jiu-jitsu de grandes personagens, eu vou fazer um pedido para você. Faz o seguinte, compartilha, curte, assina o canal, vem comigo nessa pra gente ter mais relevância aqui no YouTube. Você faz parte dessa história e é muito importante você estar conosco. Esse é o canal Ossa. É isso aí, artes marciais. E antes de começarmos, temos também que agradecer ao nosso patrocinador, ao nosso apoiador, que é a Brasil Combat, a armadura do campeão. É o seguinte, e tem uma promoção muito bacana, tá chegando agora o Dia das Crianças, mês de outubro, vamos presentear com o kimono da Brasil Combat. É o seguinte, tem um link aí na tela, você vai ganhar 20%. Mestre, 20% hoje em dia, né? É uma grana. 20% do kimono da Brasil Combat. Então, um link de descrição na tela aí, bota o QR Code aí, para que você possa realmente entrar lá. E qual é como é que você pode ganhar esse desconto, mestre? Também pode para você, mestre, pro músico também. É o seguinte, tem que botar lá, o Old School. O Old School é o nome mágico. Bota o Old School lá, que você vai ganhar aí seus 20% de desconto no kimono da Brasil Combat. Show de bola. Armadura nova, vamos pra guerra. É isso. Muito bacana. Bom, cara, eu tô aqui, já até anunciei, né, sem a gente fazer uma apresentação formal, mas jiu-jitsu é isso, né? Jiu-jitsu é confraternização, pertencimento, amizade, né? A gente aqui nos bastidores está contando algumas histórias antigas do jiu-jitsu. O Muso tem uma memória privilegiada, ele lembra da data. Nossa, impressionante o Muso. Quando o Muso fala a data, o horário, o local. A cor do kimono. Que memória é essa, mestre Pierino? Tô aqui com o grande mestre Pierino. Realmente é um prazer tê-lo aqui no Old School Jiu-Jitsu, contar a sua história, né, resgatar um pouco, né, da memória do nosso esporte. Sabemos que o Brasil, né, a gente tem uma cultura de não resgatar a memória da história brasileira de uma forma geral. E o Jiu-Jitsu vai mudar isso, o Old School está aqui para isso, para mudar isso, para a gente poder resgatar os grandes nomes, os grandes heróis do nosso esporte, né, valorizá-los. E também estamos aqui com o Muso, né, Muso, filho do mestre Pierino, Muso, o grande nome do esporte, árbitro consagrado, faixa preta de primeira linha aí. Graças a Deus, graças a Deus. E linha de frente, né, trabalhando aí com jiu-jitsu, ensinando crianças, formando pessoas através da nossa arte suave. Né, todas as idades, dos 6 aos 80, tamo aí. É isso aí. Mestre, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Muito obrigado. Realmente, para mim, é um prazer tê-lo aqui. Eu não conhecia pessoalmente, tô conhecendo agora só de vídeo, de ver em campeonato e tal, mas pessoalmente aqui, eu não tô, é a primeira vez que eu tô conhecendo, é um prazer. O Muso já é grande companheiro de longa data, né? Então, vamos bater esse papo aqui. Na verdade, o que é o nosso Old School Jiu-Jitsu Podcast? O que é o nosso Old School Jiu-Jitsu Podcast? Você tá... eu vi aqui, eu tava navegando no YouTube, vi o Carlão ali e queria saber o que era. O que é o Old School Podcast? O Old School Jiu-Jitsu Podcast. O que é? É um resgate, é uma oportunidade da gente contar a história das pessoas que estão conosco. Depois de contar a história depois que já morreu é fácil, né? Fulano fez isso, fulano fez aquilo, e a gente quer ouvir aqui quem viveu o esporte, a construção desse esporte. Esse é que é o objetivo do Old School Jiu-Jitsu Podcast. Um podcast não só da velha guarda, mas um podcast para mostrar para a rapaziada quem começou lá atrás, colocando o primeiro tijolinho, foi construindo esse monstro sagrado que é o jiu-jitsu brasileiro, que está conquistando o mundo inteiro, o planeta inteiro, né? Tem jiu-jitsu no mundo inteiro. O Muso viaja o mundo inteiro para dar seminário, né, Muso? Sim, já estive em vários países aí e é uma coisa impressionante, né, Carlão? O negócio popularizou muito rápido, né, de uns anos pra cá, e agora lá nos Emirados Árabes uma febre, né? Tem mais de 600 faixas pretas dando aula lá entre homens e mulheres. Espetáculo, né? São 7 Emirados Árabes e já tá se expandindo para outros lugares, né? A Arábia Saudita parece que tá começando um projeto lá parecido, né? Enfim, a tendência é crescer cada vez mais, né?
Muito bom. E, mestre, falando sobre isso, né? A expansão do jiu-jitsu, mas vamos lá atrás, no início. Quando o senhor começou com o mestre João Alberto Barreto, lendário João Alberto Barreto, uma sumidade, eu sou fanzaço do João Alberto Barreto. Como é que foi começar no jiu-jitsu? Como é que seu pai, sua mãe, né, te colocaram no jiu-jitsu? Conta um pouco pra gente isso. Não, na verdade, eu comecei no jiu-jitsu através de um colega meu de banco, que eu era bancário, comecei a trabalhar com 14 anos, e eu, 18 anos, me transferi para a agência Copacabana, e assumi a carteira de desconto, eu era chefe do desconto. Então, tinha um colega nosso que frequentava a academia do João Alberto, aí eu pedi para me levar, ele me levou, apresentou o João Alberto, o Álvaro Barreto, e aí ele me deu os preços e tal, e nós começamos a fazer. Ali, na época, era só aula individual, né? Na época não existia, como hoje em dia, coletivo. Então, o jiu-jitsu era um artigo caro. Eu mesmo, como chefe do desconto, já ganhava mais ou menos bem, mas eu me apertava para poder pagar a mensalidade, porque era aula individual. E até hoje, a aula individual é sempre bem mais cara do que a academia. Então, eu comecei ali com o João Alberto. Né? E engraçado que, num dos primeiros treinos, eu era faixa branca. Aí o João Alberto treinava comigo, né? E ele deixava eu finalizar o João Alberto. Aí eu saía... Feliz da vida. Não, eu saía e ficava assim na dúvida. Pô, será que eu ganhei? Será que é verdade? Dúvida cruel, né? É verdade. Pô, o faixa branca, começando ali, o João Alberto dando das costas, dando no braço. Você sabe que até hoje o meu pai, quando dá as aulas dele, ele segue um programa de aulas cuja apostila está escrito lá, AJA. Academia João Alberto. Que Até legal. hoje ele... Um dia eu vou te mostrar, se você quiser. Lógico, isso é história, eu tiro uma esporte. cópia e te passo. Me manda isso aí. Posso, aí é... pai, dar uma cópia pra Claro. ele? O João isso é Alberto história fez do esporte. uma apostila exatamente de todas as aulas, primeira aula, segunda aula. defesa do inspirada Paulado. O mesmo modelo do que o mestre Carlos e Hélio Gracie faziam, Isso, né? perfeito. Daquelas 36 aulas 36 aulas, famosas, isso O aí. João Alberto foi o melhor aluno do Hélio Gracie. Né? Isso, linha de frente ali, né? O João Alberto fez 32 vale tudo em um ano. A maioria das pessoas não conhece isso. Aí, Carlão, 32 vale tudo em um ano. Não, invicto. 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 Divide isso por mês. Não. Muito Caraca, é Toda inacreditável. semana, ele era Carlão. ele é um galã, né, meu irmão? Era toda É. semana. Era toda semana pra Meu pai cada dia. falou que ele parava no meio da luta, montado no adversário, pra arrumar o cabelo. Cheio de gel, parava pra pentear e continuava batendo. Coisas que a gente hoje em dia não... Surreal, né? Surreal, é surreal. Mas ele é demais. Mas o João Alberto não era muito de bater, não. Ele era mais de Técnico, finalizar. né? Pegava braço, pescoço, entendeu? Teve só, parece me contaram uma certa vez que ele teve uma diferença com um adversário que ele montou e socou, entendeu? Mas na maioria das vezes ele finalizava só na técnica mesmo. Limpo, né? Aquele lutador limpo, né? Clássico, né? Chave de braço, pegada pelas costas. Ele é muito bom chave de braço, né? Pegava muito, né? E, mestre, você falou que eram aulas individuais, né? Aí você Isso. completava o programa de aula. E como é que era, assim, se testar, assim, pra treinar? Não tinha competição? Tinha competição já naquela época? Naquela época só tinha competição cada 6 meses, entendeu? Quase não tinha competição. Inclusive, na época que eu comecei, o João Alberto fez 32 vale tudo, né? Num deles, eu tenho a impressão que foi até o último, ele encaixou uma chave de braço e o adversário não quis bater. E o João Alberto quebrou o braço do cara na frente das câmeras. Verdade. Foi uma fratura exposta, então... Passava numa TV, né, ao vivo. E saiu em todos os jornais, açougueiro, chamando o João Alberto de açougueiro, entendeu? terrível. Pô, o cara encaixou, você Não quer bate, bater? dorme. Se você deu uma pegada pelas costas, o cara não dormir, não bater, vai dormir, não tem dúvida. Eu tenho uns alunos lá na minha academia, Carlão, na Strike, os caras às vezes não querem bater, né? Eu falo logo, cara, tá cheio de herói no cemitério, cara, pelo amor de Deus, tá envergando teu braço, bate, filho, entendeu? Os caras, às vezes, tem uns caras sem noção, Orgulho. orgulhosos, cara, não querem... Você viu que não tem mais saída, né? O cara já tá com uma situação lá, crítica avançada, o cara quer continuar, pô, dá os 3 tapinhas, filho, volta de joelho, depois vai ser... Tenta É correr. verdade. Mestre, aqui, voltando daqui, eu tenho muita curiosidade para entender, né, essa transformação do jiu-jitsu. Às vezes eu me perco pensando sobre isso. Quando foi a chave, né, da transformação do jiu-jitsu para jiu-jitsu mais competitivo, né? Quando nós inaugurar o mestre Hélio Gracie, o mestre João Alberto Barreto também estava presente, fizeram a Federação de Jiu-Jitsu do Rio de Janeiro. O senhor estava praticando jiu-jitsu naquela época, competindo naquela época? Naquela época eu estava competindo. Deixa eu me lembrar assim, quando foi... Era o Hélio Gracie, era o João Alberto,
né? E eu competi uma vez com um cara que era campeão de judô, um tal de Paulo Boca. E aí começou a luta e ele me deu uma pancada no braço e eu senti, entendeu? Aí depois daquilo, ele me entrou em queda, eu peguei ele pelas costas, ele saiu fora, depois continuou, e ele acabou me derrubando e me finalizou numa luta dessa. Mas ali foi, mano, o juiz não falou nada, mas acho que houve uma agressão da parte dele de ter dado, porque foi uma pancada que o cara deu Entendi. no braço. Eu estava com o braço meio esticado. Ele era judoca, ele era campeão de judô. Ele era Paulo Boca o nome dele. Entendi. E aí, tipo assim, a competição, porque a gente hoje tem um grande problema, e o Muso vai aqui só para corroborar o que eu vou falar. Hoje existe uma pressão muito grande, né? Nas crianças, principalmente, na competição. Hoje parece que são mini adultos. E criança é criança, né? O Muso é um professor, educador, ele sabe o que eu estou falando. São crianças, né? Não são mini adultos. Criança é criança, tem sua fase de desenvolvimento. Você já começou mais velho, com 14, né? Comecei com 18 anos. Com 18 anos, já começou mais velho com uma outra visão, tal. Tinha seu trabalho, né? Isso, eu trabalhava, era bancário. Era bancário, tinha uma outra visão. Começou jiu-jitsu mais como a questão do lifestyle, né? Da questão do física também, defesa pessoal, é outra história, né? E aí, como é que foi a sua cabeça quando o Muso, seu filhinho querido, né? Criado ali no leite em pó, começou a querer fazer jiu-jitsu? Bom, olha só, eu levei o Muso para academia, ele fala que foi 5 anos, mas eu acho que foi com 3 anos. 3 anos, 3 anos. Ele fala 3, Você conta 5 para todo mundo. Eu conto 5 para todo mundo, verdade. Entendeu? Então, por que eu levei ele? Eu levei porque aí ele já começava a fazer aquele exercício, andar no tatame, já começava a se fortalecer. Então, eu entendi que era importante ele trabalhar a musculatura dele para aquele tipo de esporte, porque cada esporte vai desenvolver um tipo de musculatura. A natação é mais flexível, né? Já o jiu-jitsu já é vamos dizer assim, o cara já fica mais, trabalha mais a força, né? É técnica, mas é força também. O cara, você vai dar um estiramento no cara, vai pegar uma chave de braço. Então, eu levei o Muso. Agora, não é só ele, não. Eu tenho 3 filhos e um enteado. Os 2 filhos são faixa preta, ele, meu enteado, faixa preta. Minha filha, uma é faixa roxa e outra é faixa marrom. Que é a família inteira, né? A família inteira. Meu pai casou, depois da minha mãe casou com uma Grace, né? Carla Grace. Com a Carla Grace. Filho do Carlos, Carlos. filha do Carlos, né? Chamada de Carla Loura, né? Que era a Carla Morena. O Robson tem uma filha que é a Carla Morena, que é casada com o Márcio Macarrão. Exatamente. Então, como as duas são Carla, mas a Carla acho que do Macarrão é com C. E a do... Com K. Seguindo aquela tradição, né? Aquelas letras fortes, e como é que é ser casado com uma Grace? Fala. A pressão de... Pô, tem que fazer isso, tem que ser bom jiu-jitsu, né? Tem que ser bom jiu-jitsu. Casado com uma Grace. Quando eu conheci a Carla, eu já era faixa preta. Já era faixa preta, já tinha moral, já. Não, aquela filosofia, ceder para vencer. Então pode... Ceder para vencer, não tem jeito, Carlão. E a Carla era faixa azul, né? Ela entendi, treinava também. Era aluna do Hélio Grace. O Hélio Grace, ela era muito chegada ao Carson, ela era a irmã preferida do Cássio e também sobrinha do Hélio Grace. A galera é uma pessoa muito boa, todo mundo gosta dela. Legal. Entendeu? E mestre, tipo assim, então jiu-jitsu, quando você é muito doido, porque você entrou no jiu-jitsu, já tinha uma formação, né? Já era uma pessoa formada, assim, ou em formação, como em caráter, viu no jiu-jitsu uma oportunidade de aprender, de melhorar como pessoa, conviveu com um mestre educador, que é o mestre João Alberto Barreto. Grande psicólogo. Grande psicólogo, um cara diferenciado, né? Intelectualmente diferenciado. Eu acho que isso foi um ponto importante também na sua formação, né? E o jiu-jitsu ainda estava naquela questão de abolição, do vale tudo, jiu-jitsu. Como foi para sua cabeça isso, assim, as pessoas que conviviam contigo? É uma curiosidade que me surgiu agora aqui. A sua família, como é que enxergou? Pô, meu filho trabalha no banco, né? Meu filho, né, um homem que estudado, tá estudando e tal. Se for ver com jiu-jitsu, vale tudo. Como é que foi falar isso pra tua família? Como é que foi eles enxergarem que o jiu-jitsu era legal pra sua vida? Bom, deixa eu só contar uma coisa para você. Eu, por exemplo, eu nasci na Itália. Eu morei em Roma até os 10 anos. Então, o que acontece? Na verdade, a minha finalidade de ter ido para o jiu-jitsu, porque eu morei em Roma até os 10 anos, depois vim para o Brasil, e os garotos todos ficavam me sacaneando. É italiano, não sei o quê, volta pra tua terra. Bullying. Exato, entendeu?
Aí o que acontece? Eu comecei a ter que brigar na rua. Então, numa delas eu quebrei a mão direita. Eu dei um soco no cara, no crânio. Socando, no crânio e quebrei a mão. Então, eu decidi, para evitar de quebrar outras vezes as mãos, eu digo, vou treinar jiu-jitsu, porque aí não vou me machucar. Pra bater. Tanto é que eu já defendi na rua, já mais de uma vez, cadeirada, barra de ferro, paulada. Então, quer dizer, o jiu-jitsu salva a nossa vida, realmente. Isso eu falo sempre para todas as pessoas, que não é só você ir para a academia, nós podemos ir para a academia, fortalecer nosso corpo, mas é importante aprender a se defender. Sem dúvida. É isso que o jiu-jitsu faz, salva a nossa vida. O meu pai fala nas aulas de defesa pessoal aos sábados, né, que a primeira regra da defesa pessoal é a atenção. Eu estava vendo uma reportagem hoje que uma menina foi esfaqueada no Rio Sul, no shopping Rio Sul, nesse domingo. E o cara chegou e falou, eu tô drogado, o cara já anunciou, eu estou drogado, foi pra cima da garota, a garota reagiu, cortou a mão dela, ela teve que passar por uma cirurgia. Talvez, Carlão, se essa garota fizesse a nossa defesa pessoal do jiu-jitsu, existem outras artes marciais tão boas quanto, tá? Na defesa pessoal, eu digo assim, Krav Maga também. Sim. Talvez se ela tivesse uma noção de defesa pessoal, talvez ela tivesse se defendido e não tivesse se cortado tanto. Entendeu? Talvez tivesse até desarmado o cara, quem sabe. Entendeu? A importância das pessoas saberem uma luta, uma defesa pessoal, hoje em dia é fundamental, né? Fundamental. Mestre, você ainda dá aula, né? Dou aula. De defesa sábado. pessoal. Sim. Sábado na A minha Strike. especialidade é defesa pessoal. Claro que eu também, por exemplo, eu vejo o jiu-jitsu, eu falo muitas vezes lá para os alunos, que nós temos que aprender sempre a usar as duas mãos, esquerda e direita. Por exemplo, o cara que só passa a guarda do lado direito, o outro só passa do lado esquerdo. Tem que treinar os dois. Vai entrar com estrangulamento com a mão direita, com a esquerda. Então tem que haver essa variação. A pessoa não pode ficar cristalizada ali só passa o guarda do lado direito, só passa do lado esquerdo. Isso é muito comum em jiu-jitsu, entendeu? Então, eu gosto de chamar esse detalhe também. Eu vejo jiu-jitsu assim, que a maioria da população ela não sabe se defender, Carlão. É isso que eu procuro passar para as pessoas. Meu amigo, você vai para a academia, mas tem que aprender alguma luta, ou jiu-jitsu, ou alguma outra para você aprender a se defender de uma agressão na rua, porque há muita gente desequilibrada. Com certeza. E hoje em dia, então, tem muita gente. O que você acabou de dizer é uma prova, entendeu? E quer dizer, as pessoas, elas não calculam quando você. Que ela, numa agressão, que ela dá uma paulada, uma barra de ferro e tal, o que vai acontecer depois? O cara vai preso, você vai para a cadeia. Quer dizer, a pessoa não vê esse lado negativo que pode acontecer numa briga, numa agressão, o cara vai preso. Meu pai tem um aluno na academia, que é o Fernando Carburado, que ele colou no meu pai, aprendeu bem a defesa pessoal, e ele é surfista, no surf tem muito localismo. E aí ele teve uma situação lá no Peru, o cara veio com barra de ferro pra cima dele. Se ele não soubesse defender barra de ferro, cara, ele tinha tomado na cabeça. Ele tava morto. Foi o que salvou a vida dele. Exatamente. E ele não tava procurando briga, não. O cara tava surfando, mas não era local, entendeu? E aí os caras foram pra cima dele. Caramba, o jiu-jitsu salvou. Salvou. O jiu-jitsu salva. Não só a vida, como uma vez até de vexame ou outras coisas, né? É comum você passa numa calçada, tem um grupo tomando cerveja, né, em frente a um botequim, aí os caras mexem, né? E fala alguma gracinha, aí você é obrigado a intervir, né? Então, nessas horas usamos o jiu-jitsu. Aí o jiu-jitsu salva mesmo. O jiu-jitsu salva mesmo, né? Literalmente. Salva mesmo. E, mestre, quando os seus filhos, né, começaram a treinar jiu-jitsu, competir, o Muzi, os irmãos começaram a competir, você era aquele pai, né, faixa preta, presente, que quer ser treinador e pai, ou era só pai nas competições? Só pai. Pai presente, eu não me envolvia, ele podia ganhar, perder. Ele falou o seguinte, no meu caso, né, porque os outros irmãos não foram muito pro lado da competição, né? O Rones competiu um pouquinho, que é enteado. Mas ele já falou, você quer competir? Vou te levar lá na academia do irmão do meu mestre. Me levou na academia do Álvaro Barreto. Mestre Álvaro Barreto. Corpo 4. Quem é que tava lá? Silvio Bering. Foi meu primeiro... Sua base é muito forte na defesa pessoal. Por causa do Silvio. Do Silvio, né? Isso. Por causa do Silvio e do Álvaro, Álvaro, Silvio, João Alberto. Meu pai sempre gostou muito. E depois é que o Silvio foi morar em São Paulo, né? Pra dar uma força lá pro Marcelo Bering. E aí quem assumiu lá foi o Traven.
Entendeu? Tá aí sua ligação com o Trave vem daí, então, Vem daí, que virou teu professor. Os caras acham que eu fui pro Trave. Não, o Trave que veio pra gente. Porque ele deu aula durante um bom tempo lá no Corpo 4. Sim, ele pegou a faixa preta em 1990, o Trave. Ele tem 4 anos na minha frente, tá? E ele dava aula com o Fábio Gurgel lá no Federal. O Fábio em 91, você lembra, né? Ligou aquele Vale Tudo contra o Denilson, na Globo, ao vivo na Globo. Tá livre e tal. Cara, ele explodiu. A verdade é que o Fábio Gurgel, que fez a luta principal, o Murilão, Bustamante, e o Valide, os caras explodiram. E aí o Fábio chegou e falou pro Trave, eu vou assumir aqui o jiu-jitsu no Federal. Porque eram os dois, e o pai do Fábio era o diretor de esporte do Clube Federal. E o Fábio resolveu assumir. O nome dele cresceu demais na época. Ele era um pouco mais graduado que o Trave também, né? E aí o Trave recém-faixa preta, porra, começou a procurar lugar pra dar aula, foi parar na Corpo 4, que o Silvio tava indo embora. Aí você já tava lá como aluno. Já tava, porra, Múzio, Pedro Alberto, que tem uma luta histórica com o Léo Dalla aí, né, de 40 minutos, tá aí na internet. Baiá de Paoli, Erickson Pires, Ralph Pires. Cara, tinha uma equipe lá muito boa, entendeu? Eduardo Brandão, que hoje em dia é juiz federal. Cara, a gente tinha uma galera lá sensacional. E o Traven veio e assumiu a gente, entendeu? Entendi. E, mestre, nessa época você ia lá olhar, dar uma olhada no seu treino? Eu também teve uma época que, você lembra muito da Lige, lá de Niterói? Eu trabalhei também na Lige, bastante tempo competindo. com o Silvio Pereira. Silvio Pereira. Nos campeonatos lá do Silvio Pereira, eu também trabalhei bastante. Nós íamos para Niterói. E eu sempre dei força para o músico, mas nunca nenhuma cobrança. Sempre deixei de livre à vontade. Porque nós não podemos ter a obrigação de ganhar sempre. Às vezes a gente ganha um dia, outro dia perde. E a competição nos ensina muito isso, né? Exatamente. Entendeu? Saber perder, saber ganhar. Tanto é que eu ganhei, perdi. Então, faz parte. E eu nunca cobro nada dos alunos. O importante é que ele pratique. E sempre falo, olha, nem que seja uma vez por semana, você tem que vir para a academia. Porque se você vier uma vez por semana, você não anda para trás, você mantém até anda para frente. Agora, se você parar, você pensa que sabe, mas você vai esquecer e você não vai ter a reação imediata para aquela defesa. E como são faixa preta, né? Seus filhos todos treinando jiu-jitsu, filhos e filhas. Como era essa relação em casa, assim, do jiu-jitsu em casa? O que ensinamentos do jiu-jitsu trouxe para a criação de pai, assim, para sua forma de você lidar com seus filhos, educar seus filhos? Aprender a se defender. Esse foi meu principal objetivo, foi meus filhos aprenderem a se defender. A Cesalina, a minha filha mais velha, com a Carla, ela tem 1,80 m. E ela vive de dar aula de jiu-jitsu para criança, acompanhada da mãe. Quer dizer, você vê qual a importância nos Estados Unidos, como é que eles têm essa visão. Nos Estados Unidos, Você vê como é que ela mora em Los Angeles. Ela fez um podcast agora com o André Bintang. Eu até botei ontem pro meu pai assistir com a Carla Grace no escritório deles lá de contabilidade. Eu falei, aí pai, Cesalina aí. Foi no podcast, falou bem pra caramba. Legal, maneiro, legal. Ela tem um trabalho diferenciado, né? E ela é muito colada com a Kira também, com a Kira Grace, que é prima dela e tal. Tanto que a Kira que deu a faixa marrom pra ela agora. Ah, foi a Kira que deu. Foi a Kira que deu. Que bacana, que bacana. E ela tá dando aula em Até briguei com a Kira. Falei, Kira, como é que tu não chama o pai da Cesalina e o irmão pra essa cerimônia? Pô, Muzi, me desculpa, pelo amor de Deus, foi tanta coisa na minha cabeça. Eu falei, pô, Kira, que isso, tá perdoada, mas a próxima vez você não esquece da família. Não esquece da família, imagina, tá doido, claro, né? Faixa vermelha tinha que estar lá. Mas tudo bem, tá perdoada. Tá perdoada. Outro dia eu vi um vídeo seu, né? Dando sensação de taparia. Taparia. Não, mas eu vou te perguntar uma coisa. Aquilo é real mesmo. Não, tô ligado. O old school, raiz. Só que é o old school jiu-jitsu. Aquilo era rotina, não foi só aquela vez, não. Eu fiz aquele treino com a maioria dos faixa preta lá da academia. Sim. Depois do treino, aquilo era depois do treino. Meu pai descia, porque eu fiquei 20 anos na Gavejim. E o meu tatame era no subsolo. Eu saí no início de 2021 pra gente abrir a Strike. Abrir a Strike com mais 4 sócios. Meu pai descia, cara. Ô, Muzi, escolhe 2 aí pra fazer taparia comigo. Todo mundo se esquivando. Aí eu falei, não, aí eu escolhi, ó. Hoje vai você. Né? Aí foi o Bezinho uma vez, que hoje em dia é fera do SUP, do Stand-up paddle. Stand-up paddle. Uma vez foi o Carburado, que foi esse que usou a defesa pessoal lá no Peru. Outra vez foi o Rafael Gerardi,
Eu escolhia, entendeu? Os caras mais valentes, pô, hoje tu vai com o mestre. Um minutinho taparia. Esse não machuca não, entendeu? Isso Só arde. Arde um pouquinho, mas não machuca, não tem lesão. Eu peguei essa época, era normal, os sábados, tiro o kimono, vamos pra Itaparia. Eu peguei essa época bem. Mas hoje em dia, a gente sabe que as coisas mudaram muito. A concepção, a visão das pessoas. Carlão, mas você fazia no bolão ou já no Carson? Carson, no bolão também fazia. Acabei fazendo. Com Ferrari, esses caras? A gente fazia, entendeu? A gente brincava um pouco de Itaparia, achava que era importante fazer, e no Carson a gente fez, e eu gostava da Itaparia também de fazer, eu achava legal, eu acho que criava realmente uma visão mais próxima de uma realidade, deixava mais alerta, só que naquela época era uma época diferente, né? Sim, as pessoas tinham uma visão do mundo de uma forma diferente, hoje há uma inversão de valores, a gente não pode negar isso. Exato. E se você hoje fizer isso numa academia com alunos... Pode perder muitos alunos. Pode perder muitos alunos, né? E aí, isso eu queria que... Não é qualquer tipo de aluno que aceita esse tipo de treino. De treino, né? Tomar uns tapas na cara, entendeu? Porque leva mesmo, né? Ali não tem refresco. O treino é tapa na cara, nas costas, e fica aquela marca. Aí, às vezes, as mães diziam assim, meu filho, o que aconteceu? O cara chegava lá com aquela mãozada vermelha nas costas. Alto relevo. Então, é isso que eu ia perguntar. Vocês hoje têm uma academia, né? Você dá aula na academia que seu filho é o dono, na Strike. E como é que é chegar pro aluno e falar assim, hoje é aula de taparia, um aluno adolescente, tá rola tudo, ou não? Só aluno adulto? Não, tá tudo distribuído lá. Uma coisa lá que a gente tem, além da defesa pessoal com meu pai os sábados, nas sextas-feiras tem a aula old school com meu sócio Francisco Canepa. O Canepa. Canepa. Porque é teu sócio desde a... Porque a Strike era você, a Strike original, a Strike original eu era funcionário, porque eu era marrom. Você era funcionário, porque era Gigi, Canepa Gigi, Canepa e Trave. O Canepa foi sócio investidor, falando do Hollis. Isso, tá ligado. Tá? Se você quiser que eu cite os 6 faixas pretas do Hollis, eu cito aqui, que eu decoro tudo. Tá? Eu sei. Fala. Isso aqui é o old school jiu-jitsu, O Canepa não é um deles, tá? O Canepa, quando o Hollis morreu, ainda era faixa roxa. Vamos lá. Como é que eu sigo caminhos pra facilitar a minha memória, elefante? Vamos lá. São 3 famosos e 3 desconhecidos. Pelo menos desconhecidos pra mim, músico. Sim. Tá? Que me perdoem aí se sentirem ofendidos. Os 3 famosos. Romero Jacaré, Maurição, pai do Roger, e Márcio Macarrão. São os 3 famosos, todo mundo conhece no mundo inteiro. Que viveram do jiu-jitsu. Tá? E tem 3 que não são tão famosos, que é o Conde, o Nissin Azulay e o Talarico. Talarico duríssimo. Duríssimo. Eu vou te falar, acho que é um dos mais duros de todos. 2. Duríssimo. Eu conheci o Talarico. O professor Alexandre Puga, que treina com a gente na Strike, dá aula lá também. Filho do Márcio Puga, corredor. Sim. Dá uns treinos com esse talarico e fala que o cara é absurdo. Absurdo. E eu nunca tive essa oportunidade. Gente entendeu? boa. Ele é meio na dele, ele ficou meio afastado do game. Aí. Esses 3 que você falou vivem do jiu-jitsu direto ou indiretamente, né? Mas o Talarico, cara, é duríssimo. O Puga fala isso pra mim. Ele deu uns treinos lá na academia que eu tinha no Recreio dos Bandeirantes. Sei. A primeira, ele foi lá. Cara, ele é duríssimo. Legal. Duríssimo. Então, e aí, esses 6 são pretas, tá? O Francisco Canepa é roxa, né? Era roxa. Na época que o Hollis morreu. Depois ele continuou com o Alexandre Paiva, já no Federal. E aí, depois veio pra Strike. Então, os sócios eram o Francisco Canepa, o Gigi e o Traven. Quem que eles botaram como instrutores? Muzi e Ratinho. E o Ratinho. Otávio Couto. Isso. Que tá lá agora... Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é Dallas, né? Dallas, ele tem uma academia lá, mas ele roda muito o mundo dando seminário, principalmente Europa. Legal. Né? Lá é Strike ou só Ratinho? Nos Estados Unidos? Não, é só Ratinho. Só Ratinho. Eu acho que é Octagon, MMA. Ele montou o nome lá. Tem um nome lá. Legal. Enfim. E agora na Strike nova, são 5 sócios. Canepa, que é o dono da marca. Aí veio o Múzio, Bairro de Paoli, tá? Que é teu companheiro de treino lá da época do Corpo 4. Da Corpo 4. Mário Neder, que é um advogado, foi até a roxa com Traven, pegou a marrom e a preta comigo. E o Meirelles, Marcos Meirelles, que foi da Strike original, treinou a vida inteira comigo também, mas pegou a preta com o Gigi, tá? Gigi e Traven a gente considera uma coisa só, porque eles deram aula juntos ali, praticamente formaram todo mundo de 93 a 97. Então o Canepa, voltando lá, ele dá uma aula toda sexta-feira chamada Old School. Que aí vai Itaparia. Old School. Vou trazer o Canepa aqui. Traz o Canepa aqui.
O Canepa bota bloqueio. Nós Pô, temos legal. luvas de boxe na academia, limpas, Treinei né? muito, era a base do treino do Carso. Exatamente. E ele gosta muito. Ele era muito amigo do Carso. O Carso ia pra casa dele, do Canepa em Búzios. Legal. Entendeu? E aí ele ensina esse lance de bloquear, clinchar e derrubar, Isso. né? Ele ensina muito a defesa pessoal também, posições antigas, Pô, que bacana. que ele hein? aprendeu diretamente com Hollis, Resgate, hein? resgate. Meu pai, aos sábados de defesa pessoal, tem uma turma agora só de feminino, porque assim, as mulheres lá na minha academia treinam junto com os homens. Mas eu dediquei um dia pra elas, já que tá crescendo tanto o número de As mulheres mulheres estão praticando praticando jiu-jitsu. jiu-jitsu. Você tem uma irmã que dá aula de jiu-jitsu, Exato. tudo isso? E lá eu tenho uma fera lá chamada Ellen Monstrinho, tá? Aliás, eu quero mandar um beijo para as Strike Super Girls. Elas sempre me Como é cobram que é o isso. nome? Strike Strike Super Super Girls. Girls. É um nome bacana, né? É só de mulheres. Só as meninas. E nas sextas-feiras, 18 horas, a Monstrinho dá uma aula só pra mulheres. Que bacana, cara. Entendeu? Que bacana. Porque elas gostam também de É lógico, treinar interagir. entre É, elas. eu da minha academia tenho uma aula só de mulheres. Pô, é super É super legal. legal, é super legal. Aí tem um dia que é o No Gi Friday Night, acompanhando o crescimento do jiu-jitsu sem kimono mundial. Legal, maneiro. É o efeito aí Gordon Ryan, né? Então tem um dia que é só sem kimono. O old school, a defesa pessoal, e temos horários de kids, Jiu-jitsu né? normal, Normal. tal. Então, Legal, assim, a academia educacional. tem que ter isso hoje em dia. Aí Tem que temos ter. um Aikido pra galera que prefere Quem dá outras. aula de Aikido? É o Carlinhos Linhares, que além de professor de Aikido, é psicólogo também, igual o João Pô, Alberto que Barreto. bacana, Então ele hein? já complementa o serviço todo. É Ele verdade. pega os ímãs lá todo, E- porra, já vai botando No eixo, no né? eixo. Temos também boxe com Marcelo Energia, que é formado pelo Bolão Sei. no jiu-jitsu. No jiu-jitsu. Né? E, enfim, cara, eu acho que a academia hoje em dia tem que oferecer outras possibilidades. Sim, sim. Não só. Lógico que o jiu-jitsu é carro-chefe É. nosso. Mas tem que ter outras possibilidades, cara. Sim, falar com o que seu público quer, né? Exato. Mestre, o senhor quis dar aula, assim, de montar a sua academia ou não? Nunca quis. O senhor é contador, né? Não, O senhor é contador, né? Meu ganha-pão é contabilidade, mas teve uma época que, quando eu era bancário, eu saí do banco e fiquei vivendo só de jiu-jitsu. Eu dei aula no João Alberto. Ah, o senhor também. deu aula no João Deu aula no Alberto. João Alberto. É. Ah, o senhor deu aula onde no João Alberto ali? Ali na Copacabana Em 690. Copacabana. Lá no 7º andar. Inclusive, eu fazia um tipo de treino, eu contra três. Como é que é esse treino aí? Conta esse treino pra gente aí. É, Já pô, fez treino já? Eu não, pô. Como é que é Ó, esse treino? contra um já é difícil, Pô, pô. como é que é esse treino aí, mestre? O que acontecia? Eu fazia esse treino contra 3 ao mesmo tempo. Por quê? Porque é comum na rua ter covardia, né? Vir Sim, 3, sim. 4 para cima de você. Então, eu nesse treino, eu estudava assim, eu trabalhava da seguinte forma, que era o mais fraco. Eu ia para cima do mais fraco, finalizava o fraco mais rápido. Sem kimono, pai, todo mundo? Acho que era sem kimono. Aí depois o segundo, eu ia para o segundo, finalizava o segundo. Depois pegava o terceiro, finalizava o terceiro. Não me lembro se era sem kimono ou com kimono. Eu sei que eu fazia esse tipo de treino e era muito bom. Isso foi na época que eu dei aula no João Alberto, né? Que legal isso, muito legal. Hoje né? em dia os caras iam me juntar, Carlão. Não, esse dia pra mim não ia dar. Não Mas isso é um junta treino não, porque- interessante. Não junta porque sempre ele vai escolher 3 pessoas. Os treinos não são iguais. Você vai ver qual é o mais fraco e onde a gente vai em cima. Vai em cima dele. E deixa Mas o não mais pode difícil juntar pro não, final. né? Não pode juntar. Não deixa Sem não, covardia, tem né? que ser tem que ser covardia. Olha, vou dizer para você uma coisa. Eu treinei judô também na PUC. E Trajano, né? com Trajano. Trajaninho. E treinei também na CM. Sabe como é que era o treino ali? O professor dizia assim, começa em pé, quem ganhar, continua. Aí o que acontece? Aí tinha uma fila. Aí o cara me chamava. Aí eu começava a pegar o faixa branca, faixa verde, faixa roxa, e dizer, quando eu ia lutar com faixa preta, eu já tinha lutado com todo mundo. Entendi. É isso que eles fazem na academia para amansar o cara, vamos dizer assim. E entendeu? isso vai te preparando muito sua mente, né? A sua Vai. cabeça vai ficando mais fortalecida, né? E em cima disso, de mente fortalecida, eu vou perguntar uma coisa para o senhor, para sua visão, tá? Qual é o perfil psicológico de um verdadeiro faixa preta? Bom, primeiro é defender os mais fracos, né? Procurar intervir, se vê um assalto, coisa que acontece muito hoje em dia no Leblon. Essa semana, eu estava dentro de um táxi, ali no Jardim de Alá, eu só vi o grito de uma mulher que estava no calçadão e um pivete correndo no Jardim de Alá, só vi ele abrir a boca e jogar alguma coisa para dentro. E eu estava dentro do táxi, aí não pude fazer nada, que já tinha acontecido. Mas se tivesse
Se eu estivesse perto, eu procuraria intervir, porque acho que o nosso trabalho como faixa preta é exatamente defender o mais fraco, especialmente as mulheres, que são as mais visadas. Mulheres e idosos são mais visados em assalto, furto, essas coisas. E é isso que o Múcio falou. A primeira coisa que eu falo na minha defesa pessoal é prestar atenção. A pessoa não pode colocar o pé na rua pensando que está em casa. Colocou na rua, tem que olhar quem está na frente, quem está atrás, quem está do lado, quem está te observando. Você vai colocar a chave na porta, você vê se tem alguém olhando. Então, são esses cuidados que as pessoas têm que ter hoje em dia. Não pode ficar pensando na vida. Entendeu, É verdade. E, mestre, indo para o outro lado, isso é importante, né? Esse princípio psicológico de ajudar os mais fracos. Eu concordo também que eu acho que um faixa preta ele tem que ser essa coisa, ele tem que ter essa coisa altruísta, né? De ajudar as pessoas e os mais fracos. Eu acho realmente bem interessante a sua visão, né? É a primeira vez que alguém me responde sobre isso falando dessa forma. Nunca tinha me respondido, falando várias coisas, integridade, humildade, mas essa forma de ajudar o outro, principalmente mais fracos, é a primeira vez. Bem legal a sua visão sobre o que é ser um faixa preta realmente de verdade. Mestre, você arbitrou luta já? Já, muitas vezes. Muitas lutas? Na Linge, ali em Niterói. Era toda semana ali, quase, né, amor? Tinha bastante campeonato lá. Eu trabalhei muito lá como juiz também. Foi ali que você criou, por causa do teu pai, pela influência dele, que você começou a arbitrar? Não, mais ou menos, cara. Eu tive uma influência boa também na Corpo 4, né? O Silvio era um grande árbitro, tá? De jiu-jitsu. Álvaro Barreto também fez lutas, assim, grandiosas. Eu cheguei a participar de um evento de lutas casadas, lá no Yacht Clube Jardim Guanabara, que eu tive o prazer de lutar com o Carson Gracie Jr. Juninho. E o árbitro foi o Álvaro. O Álvaro trabalhando de camisa social, elegante, né, cara? Sempre, né? Sempre muito elegante. E essas coisas me chamaram a atenção. Eu tive a oportunidade. Pierino também, né? Tá, olha, né, meu irmão? Olha a beca, né? Italiano, né, amigo? É outra parada. Italiano é outro mundo, né? Os caras sabem se vestir, né? E tive a oportunidade de assistir aquele evento no Rocks Roller do Cássio Cardoso com o Marcelo Bering. Isso aí. Você trabalhou ali? Não, meu pai me levou pra assistir. Pra garoto, ali que eu conheci o Silvio. O Silvio ganhou do Pascoal nesse dia. Você era bem novo ali. Foram 3 lutas ali, históricas. Silvio Pascoal. Outro dia eu me senti honrado que o Silvio falou, porra, você pode arbitrar essa luta nos dias de hoje? Me mandou o vídeo, eu fiz a arbitragem nos dias de hoje. Fiz uma tabela, né? Botei Silvio Bering, Pascoal, que era do Osvaldo. Aí, porra, Silvio raspou 2. Fui fazendo, aí dei o placar pro Silvio nas regras de hoje. Porque você sabe que antigamente a passagem de guarda era 2. 2 pontos. E o joelho na barriga era 3. E aí houve uma mudança grande nas regras, porque os grandes mestres, né, da época falaram o seguinte, peraí, é muito mais difícil passar a guarda do Carlão, do Roleta, do que botar um joelho na barriga. Então tem que valer mais ponto. Aí teve essa mudança. Interessante. Mas enfim, eu fiz pelas regras de hoje, né? E ali, cara, eu vi o Crowley também foi um dos árbitros desse evento, tá? Eu acho que, se eu não me engano, ele fez a luta principal, tá? Depois eu tenho que confirmar isso. Mas eu comecei a ver lá atrás que era uma coisa que eu gostava, entendeu? Do cara tá lá dentro, de... Seu terceiro homem ali. Eu sempre atuei ali em todas as áreas, né? Primeiro como competidor, depois como árbitro, como treinador, né? Então, sempre tô... Foi ali que você começou, lá atrás, sentir esse desejo de arbitrar, né? E Muzi, você arbitrou muitas lutas, né? Você foi considerado durante um bom tempo o principal árbitro do mundo. Sim. Né? No jiu-jitsu, que você acabou migrando para MMA, nós trabalhamos juntos, sim. No evento de MMA, o Fury, né? Durante Fury Fight, o que você organizou, o The Glory. The Glory também. Lá em Niterói. Né? Você tem uma característica... Cara, qual foi a luta mais difícil que você arbitrou? Conta aí. É uma pergunta difícil. Não. Tantas lutas. Eu falo o seguinte, a luta que tem 2 lutas que são as principais da minha carreira, tá? No jiu-jitsu. MMA tiveram várias lutas boas, eu teria que parar pra pensar mais. Mas no jiu-jitsu, já te falo de bate-pronto aqui. A que me projetou pro mundo do jiu-jitsu foi a final do absoluto mundial, Xande Ribeiro com Roger, que o Xande ganhou. Foi o último mundial no Tijuca, que no ano seguinte foi pra Long Beach. Foi pros Estados Unidos. Califórnia. E ali é que o mundo parou. Pô, quem é esse cara que tá arbitrando essa luta aí? Porque eu fui o central com 2 caras muito bons me ajudando. Parrumpinha e o Marcos Belo, o Boquinha.
né? Então, American Top Team, era Carson, né? Agora é American Top Era Team. Carson, isso. Gama Filho, agora é GF Team. GF Team. E eu, ali em 2006, eu já era Brasa, tá? Já era Brasa. Já era Brasa, Já tinha tido eu a ruptura. fui um dos fundadores da Brasa, né? Você, o Comprido? Eu, Comprido, a Demian Maia, o Felipe Costa. Hoje em dia, eu não tô mais, eu tô na Strike só, né? Mas hoje em dia tem o Comprido é o presidente, aí tem o Teles, da Guarda Tartaruga, o Esfirra, que tá lá em Austin, Texas, e no Brasil temos o Ítalo Vilardo, preparador físico, e o Felipe Costa. Parece que o Felipe Costa foi lá pra fora também, entendeu? Mas enfim, essa luta me projetou. Foi a luta que todo mundo começou Pra mim foi a luta, observar você. foi a luta mais difícil pra mim. Por quê? 2004, o Roger quebra o braço do Jacaré. Aquela polêmica. Polêmica e tal. E ó, Que era o Baraúna, o árbitro. não, Fredson Alves. Foi o Fredson Quando você Alves. tiver dúvida, você fala com o Múzio. Fredson Alves Fredson. diretamente pra geladeira. Acabou essa luta, foi direto pra geladeira, Nossa. tá? Ano seguinte, Baraúna. Alexandre Baraúna deu 2 pontos numa queda que foi lá no taco. Foi lá no cimento do Tijuca. E aí os atletas fizeram um abaixo-assinado, Roger, Comprido, grandes atletas da Margarida e tal, Saulo Ribeiro. Tem que ter 3 árbitros no jiu-jitsu. Nas finais de preta tem que ter 3 árbitros. Sim, porque um E aí eu dei essa sorte. Modera o outro. Eu dei essa sorte. Em 2006 eu tive 2 grandes árbitros me ajudando. Entendi. Foi o Parrumpinha e o Boguinho. Mas o que eu pensei na minha cabeça, assim, quando o Álvaro Mansor, que era o diretor, falou, bicho, hoje é você. Eu falei, eu vou ser o próximo a ser aposentado. Porra. Pressão. Que pressão, né? A família Gracie inteira ali, cara. Você Lógico. sabe como é que é, né? Então, porra, Fredson Alves, Barão, eu falei, o próximo a cair agora é o Múzio. O Múzio é a bola da vez. E eu, graças a Deus, eu fiz uma excelente arbitragem. O Roger deu uma reclamada lá, tradicional, mas enfim, o Xande foi declarado campeão numa queda que ele deu um CO e no finalzinho da luta, chapoletou o Roger. Não precisava estabilizar em 2006. Era só projeção. Era só a projeção, caiu de costas, sentado de lado, 2 pontos. E o Xande Ribeiro foi declarado campeão. Dali pra frente, meu nome explodiu. E a luta mais importante, essa foi a mais difícil, a mais importante da minha história, que a Kira considera a luta da década, Roger contra a Bochecha, 2017, lá no Grace Pro. Sim, sim. Entendeu? Que aí já foi um pouquinho. A regra da IBJJF com uma condição, que seriam 15 minutos e não 10. Mas a luta acabou com 5 minutos, 5 minutos, finalização, Ninguém ninguém me esperava viu. essa. O árbitro bom é o cara que não aparece. Mas tem um detalhe que eu vou te perguntar agora. Fala. Um detalhe. Quando os Gracie todos invadiram... Sim. Eu tentei barrar. Eu tentei barrar. Tu lembra disso, velho? Eu tentei barrar. E agora eu quero ver o que o árbitro tá fazendo. Tentei Ninguém barrar. esperava que o Roger finalizar. Quando eu vi a própria organizadora do evento, Kira Gracie, Malvino, tô invadindo, eu falei, o que eu vou fazer? Invade, meu filho. Invade. Já tinha dado o resultado, Já entendeu? deu resultado? Já tinha. Mestre, quando o senhor arbitrava, assim, teve alguma luta assim que você lembra que foi polêmica, que deu confusão? Que aquela época era diferente, né? O pessoal queria invadir. Olha Como só, é que era naquela aí? época, o que acontece? Eu trabalhava tanto como mesário e eu como árbitro, eu trabalhei mais lá em Niterói. Mas quando eu era aqui no Rio, e sempre tinha o Cássio, que a maioria dos alunos eram do Cássio. Cara, O Cássio era demais, né? Pô, o Cássio era demais. Realmente nós perdemos uma grande pessoa, né? Um grande atleta, né? Porque ele era muito animado, né? Carlão, o meu pai deve lembrar de uma luta polêmica pra caramba, foi até com o Silvio Bering, que tomou essa decisão no dia, do Royler com Clóvis. Cara, lá no Maracanãzinho. Essa luta foi Copa- muito polêmica. Copa Armazém do Esporte. Eu tinha Isso. perdido pro João Roque, tá? Que tá lá em Brasília. O Silvio, antigamente a gente podia, o juvenil podia lutar no adulto, né? E eu lutei de 16 anos, eu fui lutar no adulto, não vi nem a cor da bola com o João Roque. Inclusive o João Roque foi o campeão, tá? Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Na O faixa primeiro azul. estrangeiro a ser campeão mundial de angolano. Ele é angolano, O pessoal fala BJ Penn, não. o primeiro estrangeiro foi o João Roque. João Roque. Enfim, cara, foi uma polêmica grande, 1988, Maracanãzinho. E o Silvio ainda pegou o microfone antes pra dizer por que queria dar o resultado, por que queria tomar aquela decisão. Meu irmão, foi vaiado até dizer, chega, a galera do Cássio invadiu. Cara, foi um Deus nos acuda. Foi uma luta que, inclusive, que o Clóvis, depois daquela ali, parou, se eu não me engano.
Ele andou competindo mais um pouquinho, mas já ficou meio ficou saturado. desanimado, Foi desanimado com a luta. Ele instalou, né? Parece que instalou os 2 braços do Royler, né? O Royler é muito flexível, não Muito, bateu. E, enfim, eu não me lembro por que o Silvio tomou a decisão de dar a vitória pro Royler, mas foi o que ele achou certo na época, né? Quem somos nós para julgar. E o Muzo, mas pedindo também que a sua visão é importantíssima nisso. Hoje são muitas regras, né? O Muzo é um especialista nelas, são muitas regras e muito subjetivas em alguns momentos. Como é que o senhor vê o jiu-jitsu hoje, assim? Como é que você enxerga na sua lente? O cara começou lá atrás, aula de defesa pessoal, com o mestre Alberto Barreto, e dá aula de defesa pessoal até hoje. Como é que o senhor enxerga o jiu-jitsu atual? Eu enxergo o seguinte, que a parte de defesa pessoal, eu acho que ela está sendo um pouco sacrificada, porque quando era só aula individual, em alguns meses, o aluno ele progredia rapidinho. Agora, nessa forma de aula coletiva, o que acontece? O professor dá 1 ou 2 posições, e geralmente de chão. Então, a defesa pessoal ficou muito sacrificada, porque as aulas particulares são caras. Não é qualquer um que tem possibilidade de pagar, exatamente, entendeu? Então, eu vejo o juiz dessa forma, né? Que houve esse tipo de modificações. Mas eu acho que tudo faz parte da evolução. É importante que cada vez evolua mais, especialmente, como você bem falou, as mulheres, os idosos. É importante que as mulheres pratiquem, porque são as mais visadas em furto, em agressão, até em casa com o marido. Feminicídio, né? Feminicídio. Então, é importante as mulheres. Eu gostaria de desenvolver mais essa parte feminina do jiu-jitsu, né? Com a Akira, por exemplo. A Akira é uma grande campeã, né? Foi campeã mundial várias vezes, de levar mais mulheres para o jiu-jitsu, porque hoje em dia ainda são poucas mulheres que praticam. Lá na academia, outro dia, tinha só 2, né? Da galera toda. Não. Porque tem muita aula, então acaba diluindo, né? Mas a gente tá com um time grande lá, acho que 16 ou 17 mulheres inscritas, né? Com um número que eu nunca tive na época da Gávea. Nunca teve, né? Nunca a procura tive. Tá grande para as mulheres. Tá melhorando. E isso que eu te falei da mulher, de uma instrutora, de uma professora mulher para mulher. Isso é puxar a aula, melhorou demais. Porque elas entendem, às vezes a mulher tá num momento ruim, emocionalmente ruim, os hormônios, a outra entende, né? Eu acho isso muito legal também. E às vezes também tem uma coisa que ainda tem no jiu-jitsu, você vai realmente confirmar, é que alguns maridos que não conhecem jiu-jitsu, alguns namorados não querem que as meninas treinem com homem. Preconceito. Preconceito, melhor com homem e tal. E nem mal sabe que não tem nada a ver. Nada a ver, respeitoso. É um dos ambientes mais respeitosos que ele pode deixar a esposa dele, ali. Ele não sabe disso. Mas muitos não sabem. E o fato de ter uma professora mulher é uma forma de você amenizar isso, né? Sim. E eu vejo outras escolas aí, né, da própria Kira Grace, né, quando é uma mulher dando aula para a mulher, realmente tem um diferencial, né? Sem dúvida. E eu também tenho uma faixa preta lá muito boa, que é a Gabi Westerlund, a pessoa chama ela de Vespa, né? Parece aquela super heroína. Ela é preta de jiu-jitsu e preta de Muay Thai. É uma braba fera, ela, braba. É uma fera. Super delicada, lourinha, bonitinha, magrinha. Ninguém dá nada por ela. E a minha é braba. Mas sai na mão. Sai na mão, não quer saber não. Ela manda o pé na cara, a maior facilidade. Na sua época, quando você começou a treinar jiu-jitsu, até dar aula de jiu-jitsu com o mestre Alberto Barreto, tinha mulheres treinando? Que eu me lembre, não. Não tinha mulheres treinando, né? Uma coisa bem masculina, é um ambiente bem masculino, mesmo, né? Só tinha homem mesmo. É incrível isso, como evoluiu o jiu-jitsu nesse aspecto. Muzi, você pegou toda essa evolução do jiu-jitsu lá na minha época, na nossa época e hoje em dia, né? Você como árbitro e professor. Quais são as principais características que você vê de diferença do jiu-jitsu da nossa época? Não tô falando nem mais o old school, já da mestre do Pierino e tal. Da nossa época, assim, quais são as principais diferenças? E eu não tô falando só de competição, não. Tô falando de jiu-jitsu de uma forma geral. Cara, eu acho que as principais diferenças é que hoje em dia elas estão... Assim, é muito parecido. O nível tá muito parelho com os homens, né? Antigamente existia uma diferença muito grande, mas hoje em dia, como elas treinam tudo, né? Elas treinam sem kimono, elas fazem preparação física, tomam suplemento e tal, o nível... Tanto é que uma coisa que tava no passado, a premiação do masculino era maior,
E acho que isso tá caindo. Isso aí estão começando a igualar os valores. Igualar né? os valores. É pelo show também, né? É. Tem umas meninas que dão uma aula, dão um treino, tipo assim, fazem competições, fazem lutas muito dinâmicas, né? Nós temos aí a Bia Mesquita, É um né? fenômeno, que é uma né? fera. Acho que é a maior vencedora da IBJJF de todos os tempos. A Mackenzie, filha do Megaton, que agora tá no UFC. Também uma grande competidora. A Letícia Ribeiro, foi uma fera aí, Hall da Fama. A Net Stack. Cara, agora tem a Basílio, que é Bia Bia Basílio, que é boa demais, Tá, jiu-jitsu agressivo. sim. A Ana também, a Ana Rodrigues, que é lá da Isso. Dream Arts, tem um jiu-jitsu muito Ana agressivo. Rodrigues, cara, o jiu-jitsu feminino tá crescendo muito. E eu vou te falar, Carlão, pra mim não deixa nada a desejar, Nem cara. pra mim, nem pra mim. Porque elas são tão agressivas, às vezes até mais que os homens. Entendeu? A luta das mulheres, às vezes, elas saem na mão. Cara, e no MMA é muito isso. No MMA tem muito isso. Elas são muito agressivas, Sim. né, cara? Elas não estudam luta. Elas saem na mão, Sai né? na mão. Elas Isso é saem na legal, mão, cara. Isso é barato. legal, cara. Eu acho Mulher muito barato. agressiva, cara. Precisamos trazer mais mulheres para o jiu-jitsu. É verdade. E falar assim, nesse crescimento do jiu-jitsu feminino mundial, como é que você vê assim, o crescimento do no-gi? Aí a gente fala assim do fenômeno Gordon Ryan. Sim. E aí eu falo porque as mulheres me remeteram isso. Porque pela primeira vez no ADCC, as mulheres norte-americanas, as mulheres não foram... uma galesa, né? Sim. Que é a Fionn Davis. Fionn Davis, As duas categorias femininas foram dominadas, né? Vencidas por Perfeito. lutadoras estrangeiras, né? No no-gi. Você acha que... e aí você vai remeter isso para os homens, o Gordon Ryan é um grande destaque, mas o Brasil, de uma forma geral, continua ganhando o maior número de medalhas, porque tem que calcular medalha de prata, medalha de bronze, né? Segundo e terceiro lugares. O Brasil continua numa certa hegemonia diante disso. Sim. Só que o grande player, né? O grande estrela hoje é norte-americano, que é o Gordon Ryan. O que você acha que isso pode influenciar positivamente ou negativamente o jiu-jitsu brasileiro? Não, positivamente, cara. Tanto é que a própria IBJJF se rendeu. A IBJJF agora, no marrom e preto adulto, tá? No gi você pode dar chave de calcanhar, americana no pé pro lado de fora, torção de joelho, entendeu? A IBJJF se rendeu, tá? E eu acho que o próximo passo é liberar a mesma regra pro pano também. Porque quanto mais completo forem os lutadores, melhor pro esporte, entendeu? O Renzo pensa assim também, Renzo Grace pensa assim também, que a gente ficou muito tempo se limitando. Né, o Pedro falou aqui agora, antes de começar a entrevista, antigamente quem dava chave de pé era vaiado. Suburbano. 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 Então, eu tomei a chave de pé no meu primeiro Chamado campeonato. grosseria. O cara era grosso. No primeiro campeonato que eu fiz, eu tomei a chave de pé de um cara lá de Niterói. Aí, todo cara. mundo gritou, suburbano, suburbano. E isso Achava não que era grossura, né? tem nada a ver. Então a gente tem que evoluir, Carlão. Tem que evoluir. Eu acho que vai ser bom pro esporte. O meu mestre Traven, ele acha que hoje em dia não tem ninguém pra bater de frente com o Gordon. Porém, ele acha que o Kainan Duarte, lá da Atos, que ganhou acho que até 9-9. Foi bicampeão, né, do ADCC. Ganhou Ele- 8-8, agora 9-9. O Traven acha que No futuro ele pode bater. se der 2 anos pra ele, Só treinando, treinando. suplementando, malhando, se dedicando, ele quiser muito, ele tem como chegar lá perto do nível do Se eu não me do engano, eles Gordon. lutaram num Pan-Americano, né? De Acho que Seikimono, sim. que no final, o Gordon finalizou o Kainan no final. Mas era outro Kainan. Era Não outro Kainan. Era outro Kainan. Finalizou no final. Eu também acho, eu vejo o Kainan, o grande nome brasileiro do Seikimono. O Nicolas Meregali, mas agora tá no time dos caras, tá no time deles, Pois no New é, Wave. tá treinando lá, Tá né? treinando Então não vai lá, bater de time vai bater frente, de frente. Mas eu acho que o Kainan, eu também vejo como Traven. E o Kainan é o nome brasileiro para futuramente bater de frente com o Gordon Ryan. O Traven tá... Hoje em dia eu digo que o Traven tá com o pé na Atos. Porque o filho do Traven, o grande Mark Traven, que é americano, Quantos anos tem? o moleque tá com 11 anos, se eu não me 11 engano. anos. Grandão, que nem o pai. Traven, se eu... vai ser grande igual o pai. Traven, se eu errei, me desculpa, mas eu acho que ele tá com 11 anos. Ele treina com o Bruno Frasato, O Bruninho. O Bruninho. na Atos Atlanta. Top de linha. Na Atos Bruninho Atlanta. É muito bom. E o moleque é fera no wrestling. Tá Caramba. ganhando tudo no wrestling. Que maneiro. Foi campeão pan-americano esse ano, Que legal, cara. entendeu? Pan Kids. Pan Foi Kids. Pan Kids campeão. E, enfim, cara, o Traven tem um pezinho lá na Atos, né? Se amarra no Bruninho, se amarra no André Galvão. O Bruninho tá 10, É a galera do Traven, né? É. Os Mendes. O Traven gosta dessa galera aí. Os caras que, porra, são atleta que nem ele foi. Né, que nem ele é, né? Ele, tipo assim, ele tá aposentado, mas esse cara continua tendo aquela visão, né? Exatamente. De se dedicar ao esporte, né?
E que você ficou no Brasil, né, cara? Você não teve vontade de morar nos Estados Unidos? Cara, eu até tive, mas... Ou pra Europa, que você é cidadão europeu, né? Seu pai italiano. Eu e minhas irmãs temos o passaporte italiano. Cara, eu recebi algumas propostas, tá? Mas nunca muito tentadora. A vez mais perto que eu tive foi em 2010, tá? Eu quase fui pra Abu Dhabi. Fiz a entrevista... Ficou um tempo lá. Eu fiz a entrevista pelo Skype com um romeno chamado Lifei Vale. Tava de frente lá na época. Porque o primeiro World Pro que eu trabalhei foi em 2010. Eu já fui 5 vezes pra Abu Dhabi. Tá? Legal. E o que tinha acabado de acontecer, cara? Não foi com o Carlão Barreto, foi com outro Carlão. Carlão Santos. Carlão Santos. Rapaz, já paguei por isso, cara. Eu imagino. Já paguei por isso. Os dois são Carlão, os dois são do Carson. Pô, já paguei por isso. Falei, cara, não, eu sou outro Carlão. Eu sou Carlão do MMA. Olha, eu não vou entrar em detalhes. Não, brincadeira. Pô, Carlão, eu gosto muito do Carlão. Eu não vou entrar em detalhes porque eu sou amigo de todos eles, tá? Também, com certeza. Mas Carlão nota 10. Tinha havido algum problema lá Sim. com o Carlão Suyan e o Olavo. Pô, Suyan é nota 10 também. Exato. Olavaço. O Olavo tá na Tailândia. Tá na Tailândia. E aí o que aconteceu? Quando eu fiz a entrevista, o cara jogou o preço, que inicialmente era $5 mil. Entendi. Jogou lá embaixo. E veio me oferecer na época, sei lá, $2.600. Aí eu falei, mas por que tão pouco? Tão pouco eu digo perto do que era. Do que era. Não, esse é o salário atual. Você tem interesse? Não, eu não tenho interesse por ir pra sair do meu país, largar tudo aqui. Meu filho tava com 3 anos. Meu filho mais velho tava com 3 anos na época. E eu falei, não, eu acho muito arriscado largar tudo pra ir lá ganhar um salário pequeno. Entendeu? Que mais ou menos quanto eu ganhava no Brasil. Eu fiz a conta ali, não tive interesse. Foi a vez que eu cheguei mais perto de sair do Brasil, foi em 2010. Nos Estados Unidos você nunca quis ir? Tipo, Traven, vem pra cá me ajudar. Não, o Traven tá lá, tá mais enrolado do que barbante de padaria. O Traven tá sempre enrolado lá. Porra, dá aula pra cacete, com filho, né? Tem um casal lá, Entendi. O Mark e a Luna. Tem mais um filho aqui no Brasil que se formou em Direito, que é o Igor, do primeiro casamento dele. Então, assim, o Traven, ele tá muito ocupado em outras missões, entendeu? Entendi. Então, ainda não rolou essa convocação, não. Entendi. Por Mas enquanto... você tem vontade ainda de morar fora? Não, por enquanto não. É algo que arde no teu coração? Não tá. Por enquanto não tá ardendo, não. A chama tá aqui, tá apagada. Essa chama aí tá apagada por enquanto. E como você vê hoje a mudança, mestre, do jiu-jitsu no Brasil, das pessoas hoje em dia, que é uma realidade. Hoje em dia, se o professor de jiu-jitsu parar de só pensar em ser professor e começar a entender a parte de gestão de academia, ele consegue sim viver bem com o jiu-jitsu. Só tem vários exemplos disso. Como é que o senhor encara isso assim? Porque o senhor é contador, tem uma empresa de contabilidade, sempre viveu do jiu-jitsu, mas quando teu filho falou assim, pô, eu quero viver do jiu-jitsu, como foi para o senhor? Falou assim, pô, filho, não vai e tal? Ou vai com tudo? Eu penso sempre em livre-arbítrio, entende? Então, eu acho que nós temos liberdade de escolha e cada um tem direito de escolher o seu caminho. Certo. Então, eu dou carta branca para eles. Eu digo, se ele disser assim, olha, a mãe vai para os Estados Unidos, eu digo, então vai. Eu não ponho obstáculo, porque eu acho que nós temos que escolher e não depender dos pais. Às vezes não podemos até pedir uma opinião. Pai, o que é que você acha? Mas eu acho que a escolha é importante. O livre-arbítrio é o básico de todos nós. É assim que eu penso. As suas escolhas, a liberdade de escolha. Liberdade né? de escolha. Dá os caminhos, ó. O caminho é esse, você quer seguir. Você escolhe o que você quer fazer. Isso. E você, Muso, pai, quer que teus filhos deem aula de jiu-jitsu, vivam de jiu-jitsu? É um desejo que você quer? Não, só obviamente, como seu pai me falou, é livre-arbítrio, mas se ele quiser, assim. Você tem 2 filhos, né? Como pai, eu sou pai do Matheus e sou pai da Manuela. O Matheus tem quantos anos? O Matheus tem 14 e a Opa, Manuela... Garotão. E a Manuela 5 anos. Bem novinha. Bem novinha. O Matheus nunca gostou de luta. Não gosta. Fez um pouquinho de jiu-jitsu comigo, quando era menor. Depois ele quis fazer taekwondo, botei com o Evandro na Bebê Lagoa. Que é o Evandro, amigo meu lá da rua, né? É fera no taekwondo. Também fez um pouquinho, parou. E hoje em dia não tá querendo fazer nenhuma luta. Eu também não forço. Não força. Né? E a Manu parece que gosta um pouco mais. Às vezes quer ir pra academia, bota o kimono em rosa. Ah, que bacana. Então vamos ver, né? E ele gosta de algum esporte, teu filho? Não, meu filho mal faz a educação física da escola, cara. É um preguiçoso do caramba. Gosta de computador? O computador ele gosta. Celular. É a nova geração, né? Nova geração. E falando... É nerd. É Geek. E mestre, como é que é pra vocês, né? Aí é pai e filho falando assim, 2 visões, né?
sobre essa mistura de você trazer raízes, né, trazer ali a história do jiu-jitsu, as posições, defesa pessoal, né, para a geração de alunos de agora. Como é que vocês fazem isso? Tem uma aula lá, mas como é que vocês educam o aluno a entender isso? Porque a defesa pessoal, muitas vezes, o aluno, não quero fazer defesa pessoal, eu quero fazer armlock, quero fazer aquele negócio, né? Porque complicado, é complicado, né? Porque hoje em dia tem o YouTube, né? Então todo mundo fica vendo as posições no YouTube. Eu sei que lá nos alunos eu faço o seguinte, Carlão, por exemplo. Quando eu vou dar aula, às vezes ao sábado, tem N pessoas. Então, para não perder tempo, nós temos já pronto o revólver, faca de madeira, essas coisas. Aí eu pego 2 faixas pretas, eu mostro a posição para os 2, aí eles vão fechando assim, um começa daqui, outro começa dali, para não demorar muito. Porque isso que você falou é importante. Senão, às vezes, você começa, por exemplo, tem faixa preta, faixa azul, faixa... E a gente começa a dar aula, aí acaba demorando muito. E os alunos podem ficar entediados. Aí eu pego 12 e vou fechando. Aí vai rapidinho. A defesa pessoal do meu pai aos sábados tem a duração de 30 minutos, porque o treino de sábado é de 11 a 1, mais ou menos, tá? Então eu dou meia hora para ele, aí depois ou eu ou o professor Orlandivo, Orla, assumimos a continuidade da aula e a gente bota treino direto, né? Aos sábados. E durante a semana, a gente mostra de 1 a 2 defesas pessoais inseridas na aula, para também não ficar muito maçante. Então, se um dia tem muita mulher, defesa de puxão de cabelo, defesa de enforcamento, né? Entendi. Vocês vão direcionando ali de acordo com... Hoje tem mais homens, cara muito grande, muito por gravata, de leigo. Entendi. Entendeu? E a gente vai sentindo a aula e vai levando ali e introduzindo a defesa pessoal de uma forma bacana e suave. Isso é muito legal. A gente não quer que a defesa pessoal morra, entendeu? Então a gente força um pouco a barra. Por mais, se você fosse perguntar para os caras, iam responder isso que você falou. Não, nós queremos fazer só posição e treino, né? De jiu-jitsu. Mas a gente não, a gente força a barra ali para o cara fazer pelo menos uma ou outra defesa pessoal. Defesa pessoal, por né? dia, eu acho básico, Carlão, porque, na verdade, isso salva a vida da gente. As pessoas não dão valor a isso. Mas nós que conhecemos, sabemos da importância disso na rua. E você acabou de dizer quantos desequilíbrios tem, o cara que deu uma facada. Toda hora tem cara desequilibrado na rua. Então, nós temos que estar preparados. Concordo. Mestre, eu vou uma pergunta para os dois, né? Responder para mim. Qual a importância do jiu-jitsu na sua vida? Bom, só vou te contar um lance assim teve uma vez que eu estava indo com o Carlos Grace, o meu sogro, ali para um campeonato. Aí foram entrando nos alunos, acho que o Múcio, aí estava o Ratinho, né? Aí o Carlos Grace perguntou, qual é seu nome? Ele falou assim, Ratinho. Aí o Carlos Grace, Ratinho. Aí começou a gozar o Ratinho. Pô, como se aquilo fosse apelido. Então, quer dizer, o jiu-jitsu é isso, é uma higiene mental, é uma defesa, é o congraçamento na academia de tudo. Sai da rotina, né? Por exemplo, o meu ganha-pão é contabilidade. Então, a gente sai da contabilidade, vai para uma academia, um outro ambiente. É uma diversão, né, na verdade, né? E para você? Cara, o jiu-jitsu é a minha vida, né? Eu me sustento, né? Faço outras coisas também, mas o meu carro-chefe é o jiu-jitsu, me sustento, pago minhas contas, dou educação para meus filhos, então para mim é sensacional, né? Não pretendo largar, não. Não dá para largar, né? Não dá para largar. E tem uma coisa engraçada, é o seguinte, eu, por exemplo, eu vivo de contabilidade, uma vez por semana dou aula na academia, e ele é o contrário, ele trabalha como lutador, uma vez por semana ele trabalha no escritório. Trouxe ele meu CRC pra tu ver. Opa! Você é formado em contabilidade? É formado. Técnico. Que legal, aí. Isso aqui era faixa marrom já, ó. Pô, que legal aí. Pô, cadê a câmera aqui pra poder aqui, ó? Lá. CRC. CRC aqui, ó, do Múzio. Pra quem não sabia, Múzio também é contador. Contador, professor de educação física formado. Isso aí, isso eu sabia, mas não sabia contador, eu não sabia. Sou formado em contabilidade, sou formado em direito, fiz advocacia na PUC, também fiz curso de corretor de imóveis, tenho carteira de corretor de imóveis e professor de jiu-jitsu. Tem que jogar nas 11, né, Carlão? Não é só jogar nas 11, eu acho que o jiu-jitsu, eu acho que isso é muito legal. É a geração mais antiga, até na nossa, assim, tal,
tem esse entendimento que o jiu-jitsu abre nossos horizontes, abre nossa mente. Porque a gente nunca foi focado somente na competição, ele abre portas. E quanto mais você trocar informações com as pessoas, e jiu-jitsu são as pessoas que praticam, são pessoas de diversas camadas sociais, com visões diferentes, a sua lente estiver aberta para aprender com essas pessoas, eu acho que isso que é o mais importante do jiu-jitsu, que é esse conhecimento, essa troca que a gente tem diariamente no tatame. A gente aprende, a gente ensina, a gente compartilha, a gente cresce, ri, chora, e no final do dia a gente sempre se torna uma pessoa melhor. A melhor maneira, justamente, de aprender é ensinar, né, cara? Exatamente. Você, como faixa preta, sabe disso muito bem. A gente ensinando começa a ver detalhes que, normalmente, outras pessoas não veem. Às vezes você tem dificuldade de passar aquela posição, então você procura uma forma da pessoa aprender. É verdade. Aí nós crescemos. Verdade. Pô, a gente tá chegando ao fim do programa, né? Então o papo é maravilha. bom, né? A resenha é boa, falar sobre jiu-jitsu é tão bom, é tão gostoso, né? É um calor que dá no coração de felicidade conversar com pessoas que vivem do jiu-jitsu, né? Algo incrível. É a famosa resenha pós-treino. Resenha pós-treino é a melhor que botar tem. um tatame aqui pra fazer uma resenha pós-treino, né? E quem sabe no próximo um outro programa nosso, a gente faz um tatame, aí o convidado conversa, depois dá uma posição. Show Olha de que bola. ideia boa aí, ó. Show de bola. Gente, para considerações finais, eu queria que vocês deixassem, uma mensagem para a galera que está nos assistindo. Tem galera antiga que nos assiste, galera old school, tem um pessoal novo que está querendo conhecer os personagens que fizeram a história do nosso jiu-jitsu, como vocês fazem. Então deixa uma mensagem para essa galera aí sobre o que é o jiu-jitsu old school, o que é o jiu-jitsu, a sua essência. O jiu-jitsu é uma defesa pessoal, né? E também uma higiene mental, e é uma coisa que salva a vida da gente, e uma coisa que impõe respeito. É muito comum as crianças em colégio sofrerem violência dos maiores, dos mais fortes. Bullying, né? Bullying. Exatamente, o jiu-jitsu, ele evita esse tipo de coisas, e que muda a personalidade, fortalece os ânimos, a mentalidade, a fraternidade, enfim. Eu vejo o jiu-jitsu dessa forma. Eu vou falar aquela frase tradicional que a gente sempre fala na academia de jiu-jitsu, né? É melhor saber e não precisar do que precisar e não saber. Pô, assim a gente encerra aqui o nosso Old School Jiu-Jitsu Podcast, porque jiu-jitsu é mais que uma luta, é uma filosofia de vida. Filosofia de vida, isso aí. Né? E galera, é isso, nosso programa tá chegando ao fim, aqui o Old School Jiu-Jitsu Podcast. Você tá mais convidado para compartilhar, para poder dar like, poder assinar aqui o canal Os Artes Marciais. A sua opinião é muito importante para o crescimento aqui do nosso canal. Falamos aqui com duas personalidades, cada um na sua época, uma família do jiu-jitsu aqui, né? O mestre Pierino, o professor Múzio, duas pessoas icônicas, né? Super conhecidas e respeitadas no mundo da arte suave. Obrigado, mestre, pelo seu tempo. Obrigado, Múzio, pelo seu tempo. É um prazer conversar com vocês. Aprendi muito aqui ouvindo vocês e espero que vocês possam voltar em outras vezes aqui no Old School Jiu-Jitsu Podcast. Vai ser muito bom tê-los conosco. Tá combinado. Fechado já? Fechado. Marcado? Muito obrigado, mestre. Galera, lembrando aí da promoção do 20% na compra do kimono da Brasil Combat, a tua armadura, a armadura do campeão, não dá mole, 20% de desconto, o link tá aí na descrição do vídeo, vai lá e coloca o Old School, você vai ganhar 20%, hein? Tá chegando aí Dia das Crianças, chegando daqui a pouco tá o Natal aí, né? Já compra antecipado o presente, compra o kimoninho, bota ali guardado, no final do ano você presenteia e ganha os 20% aí da Old School Jiu-Jitsu Podcast. É isso, tamo junto misturado, sempre prontos pra luta. Até a próxima, o próximo episódio aqui do Old School Jiu-Jitsu Podcast. É isso, tamo junto. Valeu, Carlão.